Boa noite, boa noite. Quem que entrou aí? Alan, Christian, Paula, Rogério, Rodolfo entrou aí também. Vamos baixar um pouquinho aqui. Marcos também. Vamos falar do planejamento semanal. Como planejar a semana? Todo mundo acha que sabe planejar a semana, mas é difícil planejar a semana. Não é fácil. Ó o Júnior aí. Dani entrando aí também. Vamos desligar o som aqui, que é domingão. Domingão é dia de falar de planejamento semanal. Quem aí desliga o Netflix num domingão desse para fazer o planejamento semanal? Não é fácil não, né? Ainda mais aqui em Curitiba, que tá chovendinho. Mas, vamos lá, né? Então, vamos falar hoje aqui, ó, sobre planejamento semanal. Como que faz para planejar a semana? Para corretor de imóvel, obviamente, né? A gente está falando aqui para corretores, para corretor, para corretora de imóvel. Ó o Júnior aí, estou aprendendo. Estamos todos aprendendo, Júnior. Todos estamos aprendendo. Eu, quando venho aqui, aprendo muito também. Ó o Johan ali, o Victor. Planejamento semanal. Defson, ó a Sheila. E aí, Sheila, boa noite. Esse tema é muito importante, principalmente no domingo, né? Principalmente no domingo, no começo de outubro, né? Essa é a primeira semana de outubro. Ó o Defson ali de Cascavel. Show. Ceará? Cascavel é no Paraná. Tem no Ceará também? Beleza. Bom, vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho aqui como fazer esse planejamento semanal, como planejar a semana. É Paraná mesmo. Ó a Marielle aí. Sádia, a Karina também. Ó a Karina. Será que é a Karina lá de Ribeirão Claro? Será? Johan. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar aí o planejamento semanal. Ô Karina lá de Ribeirão, é você mesma? Olá, Karina, tudo bem? Quanto tempo? Beleza, então vamos lá, galera. Vamos falar do planejamento semanal. Domingão, então, dia de planejar a nossa semana. E como que a gente faz para fazer esse planejamento semanal? Eu demorei muito tempo para conseguir entender como fazer o planejamento, porque assim, para falar, vamos lá, domingão, dia de planejar a semana. E aí você fala, ok, vou pegar meu caderno aqui, vou planejar a semana. Aí você pega o caderno, pega a caneta e começa a escrever ali o planejamento. E ele muitas vezes não sai muito bem como planejado, né, durante a semana. Ou você começa a fazer e de repente você já sai dali, vai fazer outra coisa, porque não é tão simples assim. Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês, alguns passos de como fazer para você conseguir ser mais assertivo no teu planejamento semanal e não ficar a semana inteira rodando e às vezes chega no final da outra semana, você olha para a semana e você fala, puxa, não foi produtivo. Principalmente para quem é corretor e vive de venda, né? É autônomo e a gente mede a nossa produção basicamente em cima de venda. Então, você vendeu, foi super produtivo. Se não vendeu, não foi tão produtivo. Entre aspas, né? Vocês vão ver hoje aqui que é entre aspas esse negócio de não vender ou não ser tão produtivo. Então, o primeiro passo
que vocês podem anotar aí. Peguem lá o papel, peguem a caneta e vamos anotar algumas coisas para que vocês consigam ser assertivos aí nesse planejamento semanal, que me ajudou muito, me ajudou bastante desde que eu comecei a fazer, desde que eu consegui entender como fazer esse planejamento. E já faz bastante tempo aí que isso me ajuda. Então, pega o caderno, pega o papel, pega a caneta e começa anotando o seguinte, o primeiro passo. Para você conseguir fazer o teu planejamento semanal, a primeira coisa que você tem que ter é a tua meta definida. E para você ter a tua meta definida, você precisa ter um objetivo definido. E eu vou falar de coisa prática aqui, tá? Não vou falar de devaneio, não. Precisa ter um objetivo e deixar o troço lá no campo da viagem. Vamos falar aqui sobre coisa prática. Então, para que você consiga se planejar, você precisa ter um objetivo, você precisa ter meta, você precisa saber o que precisa ser feito, o que você tem que fazer, o que você tem que atingir e como que você mede isso. Então, o primeiro passo é definir o objetivo. Hoje é dia 3 de outubro, a gente está aí, outubro, novembro, dezembro, a gente está há 2 meses e 20 dias, 2 meses e 22 dias aí do Natal. E praticamente 2 meses e quase 3, praticamente 3 meses aí, né, do começo do ano de 2022. Só que o que acontece? Como corretor de imóvel, como a gente trabalha com venda e a gente é remunerado em cima de venda, a gente consegue dar uma virada no jogo em uma venda. Em uma ou duas vendas, você consegue virar o jogo. De um Natal que às vezes você não tem perspectiva, você consegue fazer 1, 2 ou 3 vendas onde você tem um Natal que você pode passar a virada de ano em Cancún, por exemplo. Você pode passar a virada de ano, sei lá no Rio de Janeiro, nos fogos de artifício lá. Esse é o grande benefício de ser corretor de imóvel, de ser autônomo e de trabalhar com um produto com altíssimo valor agregado, que a gente consegue virar o jogo. Só que a gente consegue virar o jogo, não é fácil, né? Se fosse fácil, estava todo mundo rico, todo mundo ganhando dinheiro. E quem consegue ganhar dinheiro mesmo e dar essa virada e dar essa tacada, se planeja. Então, o que eu vou pedir para você fazer aí? Acordar pobre e dormir rico. Aniversário da minha filha hoje, Yasmin. Parabéns, Yasmin! Felicidades! Então, primeiro passo aí, anota qual que é o objetivo. E vamos levar em consideração aqui, como eu falei que a gente ia fazer um negócio um pouco mais prático aqui, então vamos levar em consideração um objetivo para o Natal, tá? Depois disso, claro, isso aqui é um exemplo que a gente vai fazer e você consegue depois transformar isso no teu objetivo para 1 ano, teu objetivo para 2 anos, para 5 anos. Você consegue transformar esse objetivo em outros prazos se você quiser. Então a gente vai fazer um exercício aqui para o Natal, tá? Então hoje é dia 3, a gente tem aí até o dia 25 de dezembro, na verdade um pouquinho antes, porque você tem que vender e tem que receber até o dia 25, né? Então, vamos levar em consideração que você tem um objetivo aí, e daí você pode anotar, qual que é o teu objetivo até o Natal. E quando eu digo qual que é o teu objetivo, eu estou falando financeiro, tá? Quanto você quer ganhar até o Natal? Pega o teu caderno aí e anota aí. Quanto você quer colocar no bolso até o Natal? Você quer colocar no bolso até o Natal 30 mil? 40 mil? 50 mil? 100 mil? 200 mil? Quanto que você quer colocar? Quanto que você quer colocar? Não adianta falar também, eu quero colocar 50 milhões, porque é impossível? Não é impossível, mas é improvável? É muito improvável. Sei que você venda uma fazenda, alguma coisa assim, então coloque um objetivo que ele seja difícil, mas que ele não seja muito improvável. Então, são 3 meses, 30 mil dá 10 mil por mês, 60 mil dá 20 mil por mês, 90 mil dá 30 mil por mês. Então, coloque aí o valor. Esse é o primeiro passo, tá? Coloca esse objetivo financeiro. Depois que você colocar esse teu objetivo financeiro aí, você vai colocar o seguinte: o que você precisa fazer
para... o que você precisa fazer não, desculpe. Você colocou lá, vamos pegar aqui, por exemplo, 60 mil reais. Ah, vou colocar 60 mil, que dividido em 3 dá 20 mil. Tá? Dá 20 mil. 20 mil em outubro, 20 mil em novembro, 20 mil em dezembro. Ou você pode dar uma tacada de fazer 60 mil. Vamos pegar esses 60 mil como exemplo. Hoje, na tua realidade, então você já anotou no papel o teu objetivo. Anotou? Você que está assistindo aí, você anotou? Coloca aí se você anotou ou não. Ó, o José está entrando aí, o Daniel entrou agora, a Carolina entrou também. O exercício aqui é o seguinte para quem entrou agora. Pega um papel, pega uma caneta e coloca qual que é o teu objetivo financeiro até o Natal. É 30 mil, é 40 mil, é 50 mil, é 60 mil, tá? Colocou o teu objetivo financeiro até o Natal, que a gente está usando como exemplo aqui 60 mil, agora você vai fazer o seguinte, leve em consideração a imobiliária que você trabalha, ou se você é autônomo, ou se você trabalha numa imobiliária, quanto que você ganha de comissão? Qual que é o teu percentual de comissão? É 1,2%? É 1,5%? É 2%? Ou se é autônomo, você vai ganhar 4%, 5%, 6%? Quanto que é o teu percentual de comissão? Então, objetivo financeiro, vamos lá, 60 mil eu estou chutando um valor aqui, 60 mil, por exemplo. Qual que é a tua comissão? Quanto que você ganha de comissão? Ah, eu ganho 1,5%. Ganho 1,5%. Beleza. Se você ganha 1,5% e você precisa fazer 60 mil reais, quantos imóveis você tem que vender? Quantos imóveis você tem que vender se você precisa fazer 60 mil e você ganha 1,5%? Então, vamos fazer a conta certa aqui, ó. Se eu quero ganhar 60 mil e eu ganho 1,5%, se eu vender um imóvel de 1 milhão, eu vou ganhar 15 mil, certo? Então eu preciso vender 4 milhões. Tá certa a minha conta? Eu estou sem calculadora aqui. Mas acho que é isso, né? 1 milhão, 15 mil. 4 milhões, 60 mil. Então eu tenho que vender 4 milhões, se eu ganho 1,5%, eu tenho que vender 4 milhões até dezembro. É possível? Ah, o portfólio que eu tenho na imobiliária é possível sim, porque eu trabalho com um valor médio de imóveis de 1 milhão. E acho que é possível. Ou, putz, 60 mil acho que vai ficar meio fora. Então eu tenho que fazer 40, porque na minha imobiliária o perfil dos imóveis que eu trabalho lá são de 300 mil. Então, passo 1, objetivo financeiro até o Natal. Passo 2, qual que é o meu percentual de comissão? Passo 3, levando em consideração o meu percentual de comissão, quantos imóveis eu preciso vender? Eu tô criando aqui o passo a passo, tá? E depois, lá no final, a gente vai chegar em como que você vai fazer para planejar essa semana já, tá? Então, primeiro a gente precisa colocar isso precisa planejar o macro e depois a gente vai para o micro, tá? Então, objetivo até o final do ano, o percentual da tua comissão, levando em consideração a tua comissão, quantos imóveis você precisa vender. E agora você vai fazer o seguinte, tá definido isso, você sabe quantos imóveis, o que você vai fazer? Você escolhe 3 imóveis para você trabalhar. Escolhe 3 imóveis, não escolhe muito mais que isso não, tá? Escolha 3 imóveis que tenham mais ou menos o mesmo perfil, ou 3 empreendimentos que tenham o mesmo perfil, ou se você trabalha com imóvel pronto, você também pode, escolher 2 ou 3 empreendimentos, ou escolher pega um nicho ali, imóveis que sejam semelhantes, tá? Imóveis que sejam semelhantes. Por quê? Para você focar, para você ter foco, porque a gente vai chegar na parte do planejamento lá, vai ficar mais fácil. Bom, dito isso, você já sabe o teu objetivo, você já sabe quantos imóveis você precisa vender e agora você precisa entrar na parte do funil de vendas. O que é o funil de vendas? O funil de vendas é
é um funil, né? Então é uma representação da etapa que o teu cliente faz do momento que ele entra em contato com você até o final que é a venda. É um funil, tá? Onde o topo do funil é a prospecção. Então deixa eu fazer um desenho aqui para te mostrar. Ó. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas é bom relembrar, tá? Então tá aqui, ó. Opa. Tum, 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 tum. Tá aqui, ó. Tá lá. Ó. Funil de vendas. Funil. Primeira etapa aqui, ó, é a prospecção. Prospecção. E tá espelhado aqui. Vamos ver se eu consigo mudar isso. Bom, não sei se você está enxergando, mas está escrito aqui, ó, prospecção. Segunda etapa é atendimento. Atendimento. Ó, o Hope entrou aí também. Segunda etapa, atendimento. Qual que é a diferença dessa para essa? A etapa da prospecção é a etapa onde você vai colocar gente dentro do teu funil. Tá? Você vai colocar pessoas lá. Como que você vai prospectar? Você vai ligar para as pessoas, você vai fazer anúncio, você vai pegar uma lista lá com o teu gerente, você vai pegar clientes antigos, base de dados antigos. Tá sem som? Ó, o Hope falou que tá sem som. Tá sem som para todo mundo aí? Acho que não, né? Fala aí se tá sem som ou se tá com som, que o Hope falou que tá sem som. Será que eu tô falando aqui tá sem som? Só fala sem som ou com som. Ó, o Giliard entrou aí também, a Dani. Tem sim. Beleza, Rafael, obrigado. Tá normal. Valeu, Pedro. Obrigado. Então, ó, valeu, Cleiton, valeu, Defson, valeu, obrigado, Marielle. Ó, então é o seguinte. Prospecção, né, é cliente que você vai botar dentro do teu funil. Atendimento é, você vai lá, você prospectou os clientes, você ligou para os clientes e você conseguiu falar, você prospectou, sei lá, 100 clientes, você conseguiu falar com 80. E desses 80 que você conseguiu falar, 50 são pessoas que tem algum interesse, em imóvel. São possíveis clientes, tá? E aí você começa um atendimento, você consegue falar. Depois do atendimento, você tem uma outra etapa, que é o agendamento. Agendamento. O que é o agendamento? É o agendamento de visita. Desses clientes que você falou, encontrei seu essa semana, estou no stand vendo a live. Show de bola, Oliveira, valeu. Ó o Alisson aí. Boa, Alisson. Agendamento de visita, tá? Então, falou com o prospector, ligou, conseguiu falar. Depois o próximo passo é agendar uma visita. Então lembra, quando você faz a prospecção e faz o atendimento e começa a falar com o cliente, o teu objetivo não é vender nada ali, é agendar a visita, tá? Fez o agendamento da visita, o próximo passo é visita. Próximo passo, visita. Você vai lá e faz a visita com o teu cliente. Depois que você fez a visita, você faz o atendimento e tal, aquela coisa, o cliente retorna e tudo mais. O objetivo depois da visita é a proposta. Né? Proposta. Depois da proposta é a venda. E aí, quando a gente estava falando lá, vamos voltar no nosso planejamento ali. Quando a gente estava falando do objetivo que você estabeleceu até o Natal, levando em consideração o teu percentual de comissão, quantos imóveis você precisa vender para atingir o objetivo que você estabeleceu? E depois você vai escolher os imóveis que você vai trabalhar, porque não adianta se atirar para todo lado, porque senão você vai captar um cliente para um imóvel de 200 mil, depois você capta um cliente para um imóvel de 1,5 milhão, e aí você fica perdido. Então, escolha uns 3 imóveis ali, e esses imóveis eles têm que ser semelhantes ali no que diz respeito ao tamanho, ao valor, né? Porque o que é o ideal, tá? O ideal é que você encontre o cliente para o teu produto, para você não perder tempo. Porque o que acontece quando você pega um cliente e fala, olha, agora eu vou encontrar um imóvel para você. Aí entra um cliente que quer, como eu dei o exemplo aqui, quer do apartamento de 200 mil, e aí você fica correndo atrás de apartamento de 200 mil.
porque tem uma quantidade na base da tua imobiliária, mas não tem o suficiente, você fica correndo atrás. E depois amanhã, no outro dia, entrou um cara para 2 milhões, você também fica procurando imóvel de 2 milhões. Então, evite procurar imóvel para cliente. Procure cliente para o teu imóvel. Quando você procura cliente para o teu imóvel, você pega o imóvel e estuda ele. O que você estuda? Qual que é o problema que esse meu imóvel resolve? Quais as características desse meu imóvel e qual que é o problema que ele resolve? Quem que é o público-alvo desse imóvel? Quem que é o perfil de cliente ideal desse imóvel? É família? É investidor? É primeira moradia? Então eu não vou entrar a fundo nesse conteúdo de perfil de cliente ideal, porque eu tenho live gravada sobre isso. Vocês podem assistir, eventualmente a gente pode fazer outra também. Mas o fato é, escolha um imóvel, ou 2 ou 3 que sejam semelhantes e trabalhe nele para você encontrar cliente para o teu imóvel. Porque você vai parar de perder tempo se você fizer isso. Você vai parar de ficar, pega o cara, põe no carro e sai. E aí, fazendo isso, você pegou, pô, tem perfil? Não tem? Vai pro próximo, até você encontrar pessoas pro perfil. Bom, voltando aqui. Então, objetivo, comissão, quantos imóveis, escolher o produto ou os produtos que você vai trabalhar. E aí, você vai entrar no funil de vendas, que é isso aqui que eu acabei de mostrar, que é isso aqui. E aí, é aqui que começa o teu planejamento. Venda é processo, tá? Venda é processo. Venda é processo, método e relacionamento. Mas é o processo que manda. Então, levando em consideração isso, então o que é o primeiro passo? Eu tenho o meu objetivo e agora eu vou me planejar para conseguir atingir o objetivo. Como que eu me planejo? Eu vou colocar as metas. Se eu sei que eu preciso fazer, de acordo com o que você colocou ali, vou precisar vender 3 imóveis. Beleza, você vai precisar vender 3 imóveis. Quantas visitas você vai precisar fazer para vender os 3 imóveis? Puxa, Bruno, não faço a menor ideia. Eu vou te dar uma referência aqui, mas cada um tem uma referência. A tua imobiliária pode ser que tenha uma referência. Aqui, tá? Aqui, onde eu trabalho, a gente tem uma house lá, que é uma equipe interna, tem os canais, tem o canal da plataforma, tem o canal das parceiras. A gente tem uma estrutura comercial aqui um pouquinho diferente, mas eu vou levar em consideração a house, tá? A house da incorporadora que eu atuo como gestor comercial, ela precisa hoje de 10, os corretores, eles precisam em média de 10 visitas para fazer uma venda. Oi, Cláudia, boa noite. Tá? Então, em média, os corretores da house precisam de 10 visitas para fazer uma venda. Se você não tem ideia de quantas visitas você precisa, pode levar essas 10 aí como referência, tá? Pode ser que você precise de mais, pode ser que você precise de menos, se você não tem o teu funil, mas eu tô te dando uma referência. Então, ok, eu sei que eu preciso fazer 3 vendas. E eu sei que, em média, eu preciso fazer 10 visitas para uma venda. Então, para fazer 3 vendas, eu vou precisar de 30 visitas. Certo? Ok. Anotem isso, tá? Que eu estou falando, anotem lá para você não se perder. Bom, venda 1. Quantas vendas para fazer? Quantas visitas para fazer uma venda? 10. Então eu preciso de 10 visitas. Quantos agendamentos de visita eu preciso fazer para fazer uma visita? Porque não são todos os agendamentos que você visita. Não são todos. Tem o famoso bolo, né? Você toma lá o bolo. Putz, fui lá, o cliente não foi. Então, coloca lá, vou precisar de 15 agendamentos para fazer 10 visitas. Beleza. Para fazer o agendamento, o que você precisa antes do agendamento? Lembra aqui, vamos voltar aqui, nessa letra horrível minha aqui, mas vamos lá. Para fazer uma venda, você precisa de 10 visitas. Vamos colocar aqui. Uma venda, 10 visitas. Não estou nem considerando a proposta, tá? Bruno, por favor, quem está começando agora, demora quanto tempo para fazer uma venda?
Júnior, já falamos sobre isso, mas depende muito, tá? Eu demorei 3 meses para fazer a primeira venda. Teve amigo meu que fez no primeiro mês, teve amigo meu que demorou 6 meses. Vai depender de você ter um processo. Você está aqui hoje, eu estou te ensinando um processo, estou ensinando aqui hoje um processo para você fazer venda, para você fazer a tua venda. Ó, então para fazer uma venda, você precisa de 10 visitas. Para fazer 10 visitas, você precisa de 15 agendamentos. Então tá lá, 15 agendamentos. Porque vamos considerar aqui que você vai tomar 5 bolos. Para você fazer 15 agendamentos, você precisa conseguir falar, com 50 pessoas. Você precisa falar com 50 pessoas, tá? Possíveis clientes. Para você conseguir falar com 50 pessoas, você vai precisar fazer 100 prospecções. Tá aqui, ó, 100 prospecções. O que são as prospecções? Ah, vou pegar a lista da imobiliária, vou fazer anúncio, vou pegar uma base de clientes de uma lista que o meu gerente tem, vou fazer prospecção, vou ligar, vou fazer a lista dos 100. A lista dos 100 pega as 100 pessoas, faz uma lista com 100 pessoas que você conhece, primo, tio, amigo, diminui minha convergência. Você começou 10 para uma venda e onde eu trabalho está 20 para 1. Seria a qualificação do lead? Já vamos falar sobre isso, hein? Já vamos falar sobre isso aí. Aí, valeu, Hope. Aí é o seguinte. Ô, Cleiton, me lembra depois, no final eu vou abrir para perguntas, a gente volta na tua pergunta aqui, tá? Então, prospecção, eu estava falando da lista dos 100. Se você não tem hoje, está começando agora. O que você faz? Faz uma lista com 100 pessoas que você conhece, teu primo, teu tio, teu amigo da faculdade, 100 pessoas, coloca num papel. Você pode pensar no primeiro momento, nossa, 100 pessoas não vou conseguir. Mas quando você começar a escrever, você vai ver que você consegue. Liga para essas pessoas e fala, olha, estou começando no mercado. E aí, quanto tempo? Tudo bem? Né? Você vai fazer uma abordagem ali, né? Porque também, se ligar para uma pessoa que você não fala há 3 anos, já para oferecer um imóvel, o cara vai falar, pô, que sacanagem, né? Então cria um relacionamentozinho ali, faz uma abordagem e não venda imóvel. Fala que você está trabalhando no mercado imobiliário e que, tô trabalhando no mercado imobiliário, tô ligando só para que você saiba que eu tô trabalhando como corretor e que sempre surgem algumas oportunidades, inclusive eu tenho algumas oportunidades. Estou ligando para ficar no teu radar, você ficar sabendo, conhecer alguém que esteja procurando, por favor, me indica. E entre em contato com essas pessoas. Ou seja, você vai fazer prospecção, tá? Você vai fazer prospecção. E aí, a gente volta. Por que eu estou falando isso, tá? Porque se você tem o teu objetivo, se você sabe qual que é o teu percentual de comissão, se você sabe quantos imóveis você precisa vender para atingir o teu objetivo. Eu estou te dando uma referência aqui de quantas visitas você precisa fazer para uma venda. Estou te dando uma referência de quantos agendamentos para uma visita. Eu estou te dando todas as referências aqui, tá? Aí, o que você vai fazer? Você já pode planejar a tua semana. Então, o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está fazendo um planejamento. Depois a gente está trazendo esse planejamento para um plano tático, que é o quê? Bom, planejamento, eu sei quanto que eu preciso vender. Agora, eu sei que eu preciso prospectar, eu sei que eu preciso atender, eu sei que eu preciso agendar, eu sei que eu preciso visitar, eu sei que eu preciso tirar proposta, eu sei que eu preciso vender. E aí eu vou para a parte operacional do negócio. Então, se você está começando agora, muito provavelmente, você tem um problema com prospecção. Você não tem muito cliente. O que você vai fazer? Você vai começar a pensar em como prospectar mais. Faz a lista dos 100, liga para o teu gerente, pede lista, pede lista na tua imobiliária, lista de clientes, lista de base antiga, lista de base antiga da imobiliária, de clientes antigos.
Porque o cliente antigo é o que não estava, às vezes ele não estava no momento de compra lá atrás, mas ele pode estar agora. Né? Ou existe uma jornada de compra do cliente que ele lá atrás ele poderia estar aqui no começo e hoje ele já está maduro. Então, lista antiga é muito boa. Então, se o teu gargalo hoje, estou começando agora, não tenho cliente, primeira coisa que você precisa fazer é fazer prospecção. Primeira coisa é fazer prospecção. Durante a tua semana, o que precisa ter durante a tua semana? Precisa ter na tua rotina, tá? Precisa ter prospecção na tua rotina. Precisa ter follow-up. E aí, o que acontece de tudo que a gente já falou até agora aqui, ó? Você se planejou e fez lá a tua prospecção. E você começou a atender as pessoas. Você começou a falar com essas pessoas. Hoje você falou com 3, amanhã você vai falar com 4, depois você vai falar com 5, depois você vai falar com 7, e assim você vai chegar um momento que você vai ter 30 pessoas que você conversou. E você vai precisar retornar para essas pessoas. Você vai precisar falar com essas pessoas de novo, porque não adianta falar uma vez. Por isso você coloca todas essas informações lá no teu CRM, na tua planilha de Excel, e aí você tem que ter o follow-up. Então o follow-up é o quê? É o recontato com essas pessoas que você já falou. E qual que é o objetivo do follow-up? Qual que é o objetivo do follow-up? Alguém pode me dizer aí qual que é o objetivo do follow-up? Quando você... Vamos ver se alguém acerta aí. Vamos pegar aqui, ó. Você fez a prospecção e você falou com o cliente, conseguiu falar pelo celular, conseguiu falar pelo WhatsApp. E aí o cliente falou, beleza, me manda as informações lá, me manda as informações. Aí beleza, você mandou as informações, você mandou o e-mail pro cara com o folder digital, você mandou as metragens e tal. Qual que você acha, por que você acha que você tem que fazer o follow-up? Vamos ver se alguém sabe aí. Ó o Marquinhos. Marquinhos entrou aí. Eu vou falar qual que é o objetivo do follow-up. O objetivo do o Defson, manter sempre o contato com o cliente, lembrar sempre do cliente, esperando o momento de compra dele. A Paula falou. O objetivo, pessoal, é o seguinte, manter contato com o cliente, lembrar o cliente para seguir no atendimento. O objetivo é o seguinte, qualificar o cliente para os imóveis que você tem. Quem não é visto não é lembrado. Galera, o objetivo do follow-up... Juliana, andar no funil. É isso aí. O objetivo do follow-up é andar com o cliente no funil. Se você fez o atendimento lá por telefone ou pelo WhatsApp, qual que é a próxima etapa? É o agendamento da visita. Então, você precisa agendar a visita. O follow-up é para falar com o cliente, é para criar o relacionamento, mas o objetivo, a gente nunca liga sem objetivo, tá? A gente nunca entra em contato com o cliente sem ter um objetivo. E o objetivo sempre vai ser avançar a etapa. Esse sempre vai ser o objetivo, avançar a etapa. Cláudio, importante escolher um produto para trabalho como chamariz e vai direcionando. Tem que procurar saber tudo sobre o produto que vai ofertar. É isso aí, Cláudia. No começo a gente falou aqui, inclusive, que é para escolher 2 ou 3 empreendimentos aí, para saber qual que é o produto, para saber quem que é o público-alvo, para saber quem que é o perfil do cliente ideal. Mas voltando aqui, o objetivo é avançar no funil. Tá? Anotem essa palavra, avançar no funil. O objetivo é avançar no funil. E aí, beleza, você vai fazendo o follow-up, né? Então, voltando para a rotina, prospecção, follow-up com o objetivo de avançar no funil. Você tem que ter na tua rotina e no teu planejamento aí, quando você for fazer aí o teu planejamento, treinamento. E aí, aonde que entra o treinamento? Pense o seguinte, tudo que você for fazer durante a tua semana de trabalho, né, precisa levar você para o teu objetivo. Qualquer ação que você for tomar precisa levar você para o teu objetivo. Júlio, vou voltar assim. Precisa levar você para o teu objetivo. Então pense assim, você tem um objetivo, você já sabe quantos imóveis você precisa vender, você já sabe quantas visitas você precisa fazer, né, que eu tô levando, eu não sei, leva como referência 10, tá? 10 visitas. Você já sabe quantos clientes você precisa agendar? Não sei, leva como referência 15.
E você já sabe que você precisa prospectar para falar com as pessoas. Então, toda ação precisa te levar para o teu objetivo. Quando a gente falou de escolher os empreendimentos, então você vai treinar. Como que você vai treinar os empreendimentos? Como que você vai treinar? Você pega o empreendimento e você, primeira coisa, quem é o público-alvo desse empreendimento? Quem que compra esse empreendimento? É um apartamento de 2 e 3 quartos com 1 ou 2 vagas de garagem, com um ticket médio de, sei lá, 400 mil, 500 mil? É um imóvel que pode ser para a primeira moradia. Ou, é um imóvel de 90 metros. Ou é um imóvel de 90 metros. Pode ser um imóvel de upgrade. Às vezes o cara mora num de 50, que é um de 90. Como conduzir uma visita? Sempre com um sorriso no rosto? Já vamos... No final, Brunão, a gente vai falar das perguntas aí, tá? Deixa anotada aí tua pergunta que eu vou voltar nela, ela é bem boa. E aí, toda a tua ação durante a semana precisa levar você para o teu objetivo. Então a gente estava falando do imóvel aqui. Como que você vai estudar o imóvel? Escolher o público-alvo, ver quem é o público-alvo daquele empreendimento e quem que é o cliente ideal. É uma família? É uma família? Tem coisa para criança? Tem áreas de lazer para criança? Então, você precisa saber quem é o teu público-alvo para você fazer prospecção. Lembra que eu falei lá, é muito mais fácil você pegar um empreendimento e encontrar o cliente, perfil para o teu empreendimento, do que você deixar vir qualquer cliente e sair que nem louco buscar imóvel. Você vai perder muito tempo. Aparentemente, isso daí, chegou o cliente, o que você está buscando? Estou buscando isso. Ok, vou encontrar o imóvel para esse cliente. Parece que é fácil, só vou encontrar, mas não é. Não é porque você perde muito tempo, você perde dinheiro, tá? Então, ok, toda ação precisa levar você para o teu objetivo. E dito isso, rotina, prospecção, follow-up, treinamento, que é o treinamento de produto, e é treinamento de mercado também, tá? Então, estudar sobre financiamento, estudar sobre como usar o FGTS, dá uma olhada, entra na parte de economia, entra no Google lá e coloca lá, escreve lá, mercado imobiliário, você vai ver lá, tem um monte de notícia, entra no Estadão, entra no UOL, entra no G1, dá uma olhada como que está a taxa Selic, como que está o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção, é o índice que reajusta os imóveis na planta. Então estude essa parte do mercado para você conseguir atender os seus clientes. Começou o dia, você começou, tô no Facebook, isso tá me levando para o meu objetivo? Não tá, então peraí, deixa eu voltar aqui. Cara, eu preciso fazer 3 visitas essa semana. Para eu fazer 3 visitas essa semana, eu preciso agendar 6 visitas. Para eu agendar 6 visitas, eu preciso prospectar. Então, no teu planejamento, no planejamento da tua semana, você precisa colocar lá, essa semana eu vou fazer prospecção, eu vou fazer follow-up, eu vou agendar visita e eu vou estudar produto. E eu vou estudar mercado. Esse é o planejamento da semana. Qual é a rotina que eu vou criar para conseguir atingir isso? Eu vou captar 50 clientes por dia, 40 clientes por dia. Como que eu faço isso? Ou numa lista, ou anúncio, ou minha rede de relacionamento. Então, aí você vai ter que ver aí. Prospecção, agendamento, visita e venda, tá? E proposta. Vamos ver o que mais que eu tinha para falar aqui antes de chegar nas perguntas. Falamos como avançar. Uma coisa importante, tá? Quando você estiver fazendo o teu follow-up aí, não perca tempo com quem não vai comprar. E o que eu quero dizer com isso? Não perca tempo com quem vai comprar. A gente está 3 meses do Natal, você tem o teu objetivo, você precisa fazer 10 visitas, você precisa fazer 30 visitas até lá, você precisa vender. Aí o cliente falou para você que, então, realmente eu tô pesquisando, porque eu estou pensando em vender aqui a minha casa para comprar um outro imóvel. E aí você fala, e já está à venda o teu imóvel? Não, eu ainda estou dando uma olhada. Esse cliente vai comprar? Vai, mas não vai comprar agora. Então, não perde tempo com esse cliente.
Não perde tempo com esse cliente. Se ele ainda vai, porque daí qual que é? Ah, beleza, tá pensando, então tá, então vou angariar a tua casa. Puxa, então eu preciso ainda falar com a minha mulher e tal. Não perde tempo com o cliente que não quer comprar de você agora, tá? Foque no cliente que tem mais probabilidade de comprar. Por isso, de novo, que eu volto, é tão importante você escolher 2 ou 3 empreendimentos similares para que você saiba quem é o teu cliente ideal. Cliente, legal, beleza. Qual que é o valor que você está pensando em investir no imóvel que você está procurando? Né? Se você fizer uma captação, por exemplo, de lead de Facebook, sei lá, tua imobiliária gera lead, você recebeu, uma das perguntas é, qual que é o valor que você está pensando em investir? Estou pensando em investir 200 mil no máximo. E os empreendimentos que você escolheu para trabalhar custam 800. Não perde tempo com esse cliente. Não perde tempo com esse cliente. Porque vai parecer assim, puxa, 200 mil? Facinho de vender um imóvel de 200 mil. Aí você desfoca e aí vira uma zona. Aí esqueça. Aí você vai ficar procurando imóvel de 200 mil. Então esquece. Então uma coisa muito importante. Não perca tempo com quem não vai comprar. Tá? Vamos ver se eu tinha mais alguma coisa aqui, ó. Então, planejamento, estratégia para chegar no teu objetivo. Tático, final. Então, ó, o que a gente falou aqui basicamente para resumir, tá? Daí a gente já vai para as perguntas. Objetivo. Defina o teu objetivo. Defina as metas para chegar no teu objetivo. Execute as metas, né? Então a gente estava no planejamento, estratégia, depois tático, depois operacional. São os 3 níveis. Estratégia, tático e operacional. Objetivo, defina metas, execute as metas. Uma coisa importantíssima, uma coisa muito importante aqui. Depois que você fez esse teu planejamento, tá? Criou essa rotina que eu falei aqui como que você faz isso. Você precisa medir para saber se você está no caminho ou não. Para você identificar gargalos e como fazer para melhorar esses gargalos, para que você consiga ser eficiente. Como que você mede? Funil de vendas. Então, todo dia você precisa anotar quantas prospecções você fez, com quantos clientes você falou, se você agendou visita ou não, se você fez visita ou não, se você tirou proposta ou não. Tá? Todo dia. Bruno, hoje eu não consegui agendar visita. Quantas prospecções você fez? Com quantos clientes você falou? E quando você falou com o cliente, você colocou lá o histórico no teu CRM ou na tua planilha? Olha, liguei para o cliente às 10 horas da manhã e ele não atendeu. Retornarei às 2 da tarde. Coloca na agenda às 2 da tarde para apitar para você poder retornar. Então, e aí você vai medir. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? Se você não mede, você vai falar, puxa vida. Primeiro que você não mede, você não sabe aonde que você está errando e você não sabe aonde que você está acertando. Porque quando você medir é bom para saber quando você está acertando também. Para você manter o que você está acertando e poder potencializar, inclusive. E principalmente saber onde está errando, onde está o gargalo. Então, poxa, qual que é o primeiro passo? Olhei, não estou fazendo prospecção. O que eu preciso fazer para prospectar mais? Vai para dentro da tua imobiliária e veja lá quem que é o campeão de prospecção. Vai lá e fala com o cara. Meu, o que você faz para fazer prospecção que você consegue prospectar tanto desse jeito? Fala com o cara. Ou na tua imobiliária, ou com o gerente, cara, eu não tenho gente no meu funil. Pensa, você tem uma loja de roupa. Se não entra gente lá, como é que você vai vender? Não tem como. Agora, não, já estou fazendo prospecção, só que, puxa vida, eu estou prospectando um monte de gente, mas eu não estou conseguindo falar com essas pessoas. Está entrando lead e eu não consigo falar, o cara não me responde. Tem até uma live também que está salva lá, que é uma live que eu fiz sobre o que fazer quando o cliente não te responde. Deu 1 hora de live. Dê uma assistida lá se você está tendo esse problema. Estou prospectando bastante, mas não consigo falar. O que eu preciso fazer? Estou conseguindo falar, mas eu não estou conseguindo agendar a visita. O que eu preciso fazer? Né? No caso da prospecção, se você não está conseguindo falar, ou tem um problema na maneira como a tua imobiliária, ou como você está prospectando,
que aí provavelmente você não está prospectando o perfil de cliente ideal para o imóvel que você está vendendo, ou você está demorando para responder, ou enfim, tem uma série de coisas. Dá uma olhada nessa live que eu fiz lá que eu falei. Aí, bom, não estou conseguindo visitar. Pô, agendei 10 visitas e ninguém foi. Você tem um problema no agendamento de visitas. Você tem um gargalo ali. Só que você precisa medir, então meça. Mediu, onde está o gargalo? Está aqui, vou ajustar. Ajustou, segue de novo. Então, venda é processo, venda não é sorte. Venda é processo, não tem nada a ver com sorte. É quanto você prospecta, para quanto você visita, para quanto proposta você tira, para quanto você vende. A venda ela é só uma consequência do processo. Se você tem um processo, você vai saber, poxa, preciso fazer 2 vendas esse mês. Vou agendar 20 visitas, vou fazer 20 visitas. O que demanda eu fazer 20 visitas? E assim você vai. Tá? Então, objetivo, definir metas, executar as metas, medir, ajustar e executar de novo. Tá? São os 6 passos. Beleza? Legal? Então, é isso aí. Vamos para as perguntas. Vamos lá para as perguntas. Quem que tem pergunta aí? Ó, a Cris entrou aí. A Dani também está aí. A Dai. Tinha perguntas. Vamos ver se eu consigo... Agora eu vou ter que voltar na pergunta lá em cima lá. Vamos ver aqui. Ó, Brunão, vai lá, faz a pergunta aí. Você já tinha feito uma pergunta lá? Manda lá de novo. Que daí a gente já responde. Ó, o Tadeu entrou aí também. Você tinha perguntado alguma coisa de visita, cara. Você tinha perguntado como... Sou novo no mercado, tô há 6 meses sem vender. Brunão, cara, primeira coisa que você precisa fazer, você tá 6 meses sem vender, veja quantas visitas você fez. Provavelmente, você fez pouca visita, tá? Você fez pouca visita. Agora, se você, então, já veja aí quantas visitas você fez nos últimos 6 meses. Provavelmente, você deve ter feito menos que 15 visitas, menos que 20 visitas. Provavelmente, você deve ter feito, com certeza, menos aí do que 20 visitas. E aí, as visitas, é o seguinte, não, Bruno, fiz 40 visitas. Então, as visitas que você fez, faço bastante visita. Então, beleza, tem um indicador, faz visita. O que está faltando, então, já que você faz bastante visita e não está conseguindo converter em venda? A maneira como você está atendendo os seus clientes, em algum ponto, ou você está abandonando esse cliente, ou você não está marcando, você não está avançando. Então, quando você faz o atendimento ele precisa ter abordagem, né? O cliente chegou, olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, sou da imobiliária Oliveira, seja bem-vindo aqui ao stand de vendas. Como é que é teu nome? Ou se você já sabe o nome da pessoa, né? Fernando, seja bem-vindo. Faz a abordagem. Fernando, antes de eu te apresentar aqui o empreendimento, se você está num stand, tá? Antes de eu te apresentar aqui o empreendimento, senta aqui, você aceita um café, uma água? Beleza, aceita uma água? Bruno, tenho dificuldade. Bom, deixa eu continuar aqui, eu já respondo a outra pergunta, tá? Abordagem, pesquisa. Então você vai pesquisar, você vai começar a falar com o cliente. Olha, eu vou te apresentar aqui o empreendimento, mas antes de eu te apresentar, eu queria fazer umas 2 ou 3 perguntinhas, só para entender um pouco mais se esse imóvel que eu vou te mostrar aqui, se ele realmente está dentro do que você está buscando. E eu faço isso, inclusive, que é para eu ser mais assertivo e para que você não perca o teu tempo. Então, me responde aqui, qual que é o motivo da busca do teu imóvel? Há quanto tempo você está procurando imóvel? Qual que é o maior problema no imóvel que você mora hoje? Então, tem algumas perguntas que você faz para entender se aquele imóvel que você levou para visita é interessante para o cliente. O que acontece muitas vezes, tá? Principalmente no começo. No começo, o corretor ele tende a estudar bastante o produto e quando o cliente chega, ele começa
Empreendimento tem 3 quartos com 2 vagas, área de lazer completa, fica na melhor localização e e fala e não escuta. Geralmente é isso que acontece. Quando começa, fala mais do que escuta. Sendo que precisa ser o contrário, precisa escutar muito mais do que falar. E nesse escutar, o escutar é escutar para entender o que o cliente busca, para daí poder apresentar o imóvel para ele. Então a falha aí, Brunão, se você está fazendo muita visita e não está convertendo em venda, você precisa escutar mais o teu cliente, entender mais, para que ele sinta confiança e para que ele continue o atendimento com você. Tá? Teria que entrar mais a fundo no teu caso aí, mas você está com um problema de técnica de vendas, tá? Estude aí sobre técnica de vendas, Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, o Brunão fez aquela pergunta lá. Daí ele perguntou também, falta um pouco de ânimo. Ó, o ânimo é o seguinte. O ânimo e a motivação, ela vem, se você tem um plano e você sabe o que tem que ser feito, você... O que é motivação, né? Que é aquela clichêzão. É o motivo para agir. Você tem que ter um motivo. Então, o que eu estou passando hoje aqui? Eu estou ajudando aqui vocês e para que você coloque um motivo. O motivo o que é? Quanto você vai ganhar até o Natal. E o que nós estamos falando aqui também? O que você precisa fazer para chegar lá? Você precisa vender tantos imóveis. E para vender tantos imóveis, você tem que fazer tantas visitas, tem que fazer tantas prospecções e tal. Então, e aí o que acontece? Você tem que fazer. Você chegou para trabalhar, não importa se está chovendo, se está sol, se você está triste, se você está feliz. Você sabe que você tem que agendar 10 visitas naquele mês. É isso que você sabe. Como que você vai fazer para agendar as 10 visitas? Cara, aí você tem que correr atrás. Então, quando falta ânimo, tem um cara, chama Joel J, ele fala o seguinte: não espere a motivação chegar. Comece que a motivação vem. Não espere a motivação vir para você começar. Comece que a motivação vem. Então, bom, vamos lá. Como fazer uma ótima visita? Técnica de vendas e levar em consideração que você precisa entender para atender. Tá? Você precisa entender para atender. Depois dá uma olhada no meu perfil ali também. Tem outras lives que eu falo sobre atendimento. Né? O que você precisa fazer para fazer um bom atendimento. Dicas de persuasão. A persuasão, ela tem um livro chamado Armas da Persuasão. Tá? Armas da Persuasão. É um excelente livro que ele fala sobre gatilhos mentais. Só que a persuasão, tem gente que acaba confundindo um pouco, né? A persuasão com, eu vou pegar o cliente e vou enfiar na cabeça dele que ele precisa comprar aquele imóvel. Não. Na verdade, a persuasão você consegue utilizar de gatilhos mentais para que o cliente acelere a decisão dele. Você consegue ajudar o cliente a acelerar a decisão através de gatilhos mentais. Só que você só consegue utilizar os gatilhos mentais se o imóvel que você está apresentando atende às necessidades do cliente. Se você conseguiu conduzir. E como que você faz isso? Através de perguntas. Entendendo qual que é o principal problema do cliente no imóvel que ele está hoje. O que é imprescindível ter no novo imóvel dele. E aí você consegue persuadir e utilizar de gatilhos mentais. Então tem esse livro chamado Armas da Persuasão que ajuda. O Rodrigo perguntou: como atrair visitas para o imóvel lançamento? Vender papel. Como colocar esse cliente dentro do funil de vendas e quando podemos vender apenas house? Então é o seguinte, como que você faz para atrair visita para o imóvel de lançamento? Primeira coisa, pegou o imóvel, né? Imóvel lançamento. Qual é o problema que esse imóvel resolve? Qual que é o problema que esse imóvel resolve? Então, quem que compra imóvel em lançamento? Por exemplo, vou dar algumas aqui, mas aí você tem que sentar e escrever, tá? Eu tô te dando alguns insights para você saber o que procurar. Lançamento é bom para quem, por exemplo, não tem toda a entrada. Para quem não tem toda a entrada, ele pode pagar a entrada durante o período de obras. Então, como que você vai atingir esse cliente? Você aí que quer trocar de imóvel e está procurando um imóvel na região tal, com 2 vagas de garagem, área de lazer completa, mas não tem o valor de entrada, eu tenho a solução para você.
clica nesse anúncio aqui que eu vou te falar como é que faz, né? Se está fazendo um anúncio na internet, por exemplo. Lá no meu Stories hoje perguntaram sobre lista fria, tá? Eu até coloquei um script lá de como fazer abordagem em lista fria. Então, para você atrair visita, primeiro antes de atrair a visita, pense, você precisa atrair o cliente, prospecção. Depois da prospecção, você precisa falar com essa pessoa. Depois você precisa agendar a visita. E aí, como que você tem que fazer para colocar gente no teu funil? Saber quem que é o perfil do cliente ideal e qual que é o problema que esse imóvel que você está fazendo em lançamento aí resolve. Daí, ó, quando podemos vender apenas house? House é bom porque você tem que, ou é aquilo ali ou não é, né? Então é mais fácil de você focar no produto. Mas o primeiro ponto de todos é entender quem é o público-alvo do empreendimento que você está vendendo. E quais são? E por que o cliente compra o imóvel em lançamento? Quais são as dúvidas de um cliente que vai procurar um imóvel em lançamento? Será que vai entregar no prazo? É uma dúvida. Será que tem correção? Ou eu vou pagar parcela fixa? Quanto que eu posso dar de entrada? Qual que é a proposta que eu posso fazer? Será que o preço é o preço certo? O cliente tem todas essas dúvidas. Coloque num papel aí quais são as dúvidas. E quando você for fazer anúncio, ou quando você for prospectar ou falar com o cliente, leve em consideração isso. A média de leads são baixos. Então, tem que aumentar a média de leads aí, ó. Sobre a convergência de 10 visitas para uma venda, nós executamos onde eu trabalho 20 para 1. Tem como diminuir essa margem? Seria a qualificação do lead? Ó, o que acontece? 20 visitas para uma venda é muita visita. O que pode estar acontecendo aí? Você pode estar, muitas vezes, levando para a visita um cliente que não tem perfil para aquele imóvel que você está oferecendo, ou durante o atendimento você falou mais do que escutou. O que é o ideal fazer sempre, toda vez? Terminou um atendimento, você fez a visita. No final da visita, você pergunta para o cliente assim, cliente, beleza, porque no final sempre acaba, né? Ah, então tá bom, eu vou ver e depois eu te falo. Ah, então me manda tudo por e-mail. Tá visto. Não tem aquele cliente que fala assim, ó, tá visto. Como que tem que terminar? Você tem que primeiro terminar com um compromisso do próximo passo agendado, mas antes disso você pergunta para o cliente assim, cliente, beleza, eu te mando tudo, né? Sei que você vai ter que analisar, mas eu gostaria que você me desse um feedback aqui. De tudo que a gente viu hoje aqui, eu queria que você me passasse 2 pontos. O primeiro, o que você mais gostou nesse imóvel aqui? E se você fosse comprar esse imóvel, por qual motivo? Qual que é o ponto que você compraria? Agora, e qual que é o ponto negativo? O que você menos gostou nesse imóvel? Então você vai pegar o que ele mais gostou e o que ele menos gostou. Sempre, no final do atendimento, faz essa pergunta. O que ele mais gostou, você vai entender o que ele enxerga como benefício, o que ele enxerga como valor. Ah, a localização desse imóvel é muito boa. Ah, gostei desse imóvel porque tem piscina. Ah, gostei desse imóvel porque o apartamento eu tenho uma vista legal. Então ele vai te dizer. E quando ele te disser o que ele menos gostou, você também vai saber. Se ele, né, o que ele vai falar, olha, o que eu não gostei, vou te falar bem a verdade. Puta, não gostei da localização desse empreendimento. E aí, qual que é a probabilidade de você vender naquele empreendimento? É baixa. Se o cara não gostou da localização, a localização é um dos principais fatores de compra. Não, puxa, eu olhei e não era bem o que eu queria. Se você não perguntar, o cliente não vai te falar. E muitas vezes o cliente, depois que ele sai da visita, ele nunca mais te responde. Porque as pessoas tendem a não magoar as outras pessoas. E quando elas falam, não gostei do imóvel, não gostei, geralmente elas não falam, e daí elas enrolam, elas não te respondem mais. Então faz essa pergunta, tá? No final essas 2 perguntas, no final do atendimento. Então se você está fazendo 20 visitas para uma venda, é porque durante o teu atendimento, você não está conseguindo, ou você está falando, ou né, a tua imobiliária, no caso aí, né, a maioria, está falando mais do que está escutando e não está agendando um próximo compromisso. No final tem que sempre estar, beleza, você vai analisar? O que você vai analisar? Quando que a gente vai ter um próximo encontro, uma próxima conversa? Vamos para a próxima ali, ó. Paula, Bruno, tem dificuldade de organizar o meu dia a dia. Deu uma agenda produtiva, tem um modelo de padrão numa estratégia que não deu oportunidade para procrastinação? Hoje, nessa live, a gente falou exatamente sobre isso. Objetivo,
definição de metas para atingir o objetivo, execução das metas. Então, o que é a agenda produtiva da semana? Lembra, a agenda, ela tem tudo que você vai fazer durante a semana, precisa te levar para o teu objetivo. Se você está fazendo uma ação e você para pensar, essa ação está me levando ao meu objetivo ou não? Se não está, para tudo e faz o que tem que ser feito. Por exemplo, estou atendendo um cliente, perfil para o imóvel que eu escolhi, esse cliente tem potencial de compra para os próximos 2 meses, 1 mês, ou não? Ah, não, puto, o cara ainda precisa vender uma casa. Esquece esse cara. Esse cara não vai te levar para o teu objetivo agora. Então, a agenda é objetivo, definiu, meta, execução das metas e medir, né? Então, na agenda produtiva aí, prospecção, follow-up, treinamento de produto, treinamento de mercado. Tem que ter tudo isso. E isso daí alinhado com a tua meta. Quantas prospecções tem que fazer, quantas visitas tem que agendar, quantas visitas tem que fazer, para quantas propostas tem que tirar. Como faço uma boa visita? Como ser incisivo na visita? Dessa maneira que eu falei, tem que treinar a técnica de vendas aí, abordagem, pesquisa, apresentação do empreendimento, neutralização de objeção, técnica de fechamento. Lead não qualificado para imóvel na planta, construção ou mesmo no final de obra. Está difícil vender. O que fazer? Então lembra, escolha 2 ou 3 empreendimentos. Vai ser na planta? Então beleza, vai ser na planta. Quem que é o público que compra esse empreendimento? E aí faz a prospecção em cima do público, do perfil ideal de cliente aí. Você precisa aumentar o teu número de leads. Se ele não está qualificado, tem alguma coisa errada em quem está fazendo a prospecção. Se não é você, se é a tua imobiliária, ela está fazendo a prospecção de cliente errado. Né? Putz, e outra, é muito importante assim, muitas vezes você trabalha na imobiliária. O lead é desqualificado. Por que é desqualificado? Qual que é o motivo? Você precisa dar o feedback do motivo para a pessoa que está gerando o lead, para que ela saiba o que tem que ser feito para melhorar. Porque se você não dá o feedback, só fala que é ruim, também não adianta. Né? Puxa, eu tô vendendo imóvel na planta e tá vindo um monte que vai ficar pronto daqui 3 anos. E tá entrando lead procurando imóvel pronto. O anúncio está sendo direcionado para pessoas que buscam imóvel pronto, tem que mudar. Tem que colocar lá no anúncio dizendo entrega em 2024. Então tem que passar esse feedback para conseguir gerar um lead mais qualificado. A Elaine perguntou, como fazer com que o cliente mande documentação quando ele diz que o atendimento foi perfeito e o produto é perfeito, porém ele não continua a negociação. Aqui entra o que eu falei. Muitas vezes o cliente ele não te fala, porque você foi simpática com ele, você teve toda a boa vontade de atender ele viu que você está sendo esforçada, que você está sendo entusiasmada, e o cliente tem receio, ele não vai falar para você que ele não gostou. Tem cliente que fala, mas a maioria não fala. Por isso que é importante o seguinte, quando ele diz o atendimento foi perfeito, o produto é perfeito, perguntar para ele, legal, beleza, que bom que o produto é perfeito. Então é o seguinte, se o produto é perfeito, vamos para o fluxo de pagamento agora. Né? Então no final, se você atendeu o cliente e durante o atendimento foi tudo perfeito, você precisa pegar o fluxo de pagamento dele. Pegou o fluxo de pagamento dele, legal, o empreendimento é perfeito, o atendimento é perfeito, o fluxo de pagamento é perfeito, nem fale mais nada, pega a ficha proposta, já põe na frente dele e fala, olha, então vamos fazer o seguinte, já preenche aqui, que eu vou pegar e vou levar para a gente já iniciar o processo de geração de contrato. Desse jeito. Porque é nesse momento que o cliente ele vai falar, opa, se tem alguma coisa ainda, se tem alguma dúvida, ele vai falar, não, pera aí, calma, eu ainda preciso analisar. Beleza, mas então, esse é o momento. O que você precisa analisar? Porque a gente está aqui no atendimento, se tem alguma dúvida ainda que ficou, eu já consigo tirar para você. O que você precisa analisar? Então, quando fala que tudo é perfeito, que o produto é perfeito e não continua, é porque você não tem que ter técnica de fechamento. Tem que ter porrada no final ali. E o que é a porrada? É já dar a ficha proposta e falar, então já preenche aqui. Agora, se a pessoa, não, peraí,
Puxa, mas é que não, eu preciso analisar. Mas o que você precisa analisar? Ah, não, eu preciso fazer as contas. Mas, ó, a gente fez o fluxo de pagamento aqui, você falou que tá tudo dentro. Qual que ainda é a tua dúvida? Que eu consigo te ajudar aqui. O que eu preciso fazer? Ó, uma pergunta fechadora. O que eu preciso fazer agora para que você feche o negócio? O que eu posso fazer agora para você fechar o negócio? Essa é uma pergunta fantástica, porque daí ele vai te dizer. Puxa, na verdade eu não tenho a entrada inteira. Puxa, na verdade eu tenho que trazer minha esposa. Claro, né? Você não trouxe a esposa. Então, fechamento. Ó, a Indy ali, ó. A Indy falou o seguinte. Boa noite, essa semana foi a visita e o proprietário está presente, mas não me permitia falar. Nossa, isso é terrível. Sempre atrapalhando o meu serviço. Senti que o possível comprador ficou incomodado. Como agir nessa situação? Indy, é o seguinte. Isso precisa estar alinhado. Precisa alinhar isso. Eu não sei se foi você que angariou o apartamento, o imóvel aí, ou se foi outra pessoa. O que precisa estar alinhado? Precisa estar alinhado com o proprietário o seguinte. Olha, proprietário, toda vez que tiver uma visita, eu vou pedir para que você não fique no imóvel, porque o corretor que vai atender, ele tem o jeito, né? Ele traz o cliente, ele já sabe qual que é a necessidade, ele sabe como abordar, ele sabe como falar, e geralmente o comprador ele fica um pouco incomodado quando o proprietário está junto, pela minha experiência. Então, a visita está agendada, eu vou pedir que você não fique. E pode falar para o proprietário isso precisa estar alinhado, porque eu vou te falar, proprietário é campeão em derrubar a venda. É campeão em derrubar a venda. Então, evite ao máximo. O Bruno falou também, ó, muitas vezes o cliente já pede para visitar. Pô, se o cliente pede para visitar, cara, atende o cliente entendendo ali o que ele está buscando e faz a pergunta no final, o que você mais gostou, o que você menos gostou. Ó, Elaine, eu não consegui digitar e tive que gravar. Desculpa. Imagina, que é isso. Ó, até minha mãe tá na live aí. Mãe, beijo. Fiquei de te ligar, não liguei, mas eu ligo depois. Vamos ver quem mais tá aí, ó. O Júnior. Comecei faz 15 dias. Não sabia nada e na lista fria consegui vender um apartamento de 259 mil. Todos os plantões ficaram admirados. Parabéns. Uma coisa importante, ó. Uma coisa importante. Lembra que eu falei que venda é processo? Venda é método? Quando você faz uma venda, você precisa saber por qual motivo você vendeu. E se você não vendeu, você também precisa saber por qual motivo você não vendeu. E quando você tem um processo, você tem essa resposta. Você fez a visita, você não vendeu, você precisa saber por que você não vendeu. Ah, eu não vendi porque, puxa, sei lá, durante o processo ali, eu não cumpri todas as etapas. Ou eu não vendi, porém, eu já marquei um próximo compromisso. Eu não vendi, mas eu avancei na negociação. Porque tem uma diferença de avançar... Porque assim, ó... Nossa, eu tenho renite e tenho que, às vezes... o que acontece? Às vezes acontece assim, ó. Você terminou o atendimento. Terminou o atendimento e aí você chega na imobiliária e o gerente pergunta para você ou teu colega, como é que foi? Nossa, foi ótimo, foi excelente. Ah, legal. Você tirou a proposta? Não. Se você não tirou a proposta, a visita não foi excelente. Agora, por quê? Porque lembra as etapas do funil. Visita, a próxima etapa é proposta. Se você não tirou a proposta, então não foi excelente. Agora, se você avançou um pouco para a proposta, daí você pode falar que, ok, a visita teve um avanço. E o que é o avanço? O cliente foi sozinho e ele não levou a esposa. E você fez um atendimento e entendeu que aquele imóvel atende às expectativas, necessidades e dores do cliente. E no final daquele atendimento, você conseguiu quebrar objeções e você deixou uma visita agendada com a esposa para o dia seguinte. Você avançou. Agora, não, o cliente ele ficou de falar com a esposa e daí ele vai te retornar. Então, não foi boa a visita, não foi boa. Para a visita ser boa, ela tem que avançar ou ela tem que levar mais perto da próxima etapa ou já levar para a próxima etapa. Então, bem legal isso aí que você falou, Júnior. Comecei 15 dias, já vendi um apartamento 259, todos ficaram admirados.
Se você souber responder por qual motivo você vendeu, cara, é isso aí. Replica isso para as próximas. Vendeu. Por que eu vendi? Vou replicar isso para as próximas. Ó, o Wellington tá aí. O Cleiton, show, Bruno, muito obrigado, excelente dicas, vou utilizar essa pergunta. Valeu, Cleitão. Ó, a Cláudia. Bruno, voltando na quantidade 20 para 1, quer ver também se o anúncio está correto. A chamada pode estar errada, exatamente. A chamada pode estar errada, né? Pode estar levando o cliente que não tem perfil para aquele imóvel. E aí você está perdendo tempo. Vamos ver o que mais ali. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Entendi, isso mesmo. Vou praticar e volto aqui para dar o feedback. Show. O cliente me disse que gostou da minha abordagem. Boa. Beleza. Galera, 8h35. Vou aqui pro... Então, ó, falamos do planejamento da semana. Espero que vocês... Ah, parece que tem uma pergunta aqui, ó. Vamos ver. Ó, o Cleiton perguntou o seguinte, ó. É bacana... Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver. Toque... Olha lá. A pergunta dele foi o seguinte, ó. É bacana colocar a renda mínima no anúncio do apartamento? Depende. Se você está vendendo, por exemplo, É que aí depende, né? Porque no programa Casa Verde Amarela, às vezes a pessoa tem, sei lá, 1.500 de renda, você consegue enquadrar. Eu não colocaria. Eu nunca coloquei, inclusive, renda mínima. Agora, se o imóvel que você está vendendo, a renda mínima é um fator que vai filtrar, é porque assim, ó, é complicado esse negócio de renda, porque na maioria das vezes as pessoas, às vezes você afunila de maneira errada. Às vezes a pessoa, ela olha e fala, puxa, eu não tenho aquela renda. Só que aí, num programa Casa Verde Amarela, por exemplo, você conseguiria enquadrar. E aí aquele lead deixou de entrar para você porque ele falou, puxa, eu não tenho essa renda, então para mim não dá. Mas às vezes dá. Então assim, eu não colocaria renda mínima, tá? Em anúncio. Eu coloco, inclusive, o valor do imóvel. O valor do imóvel e se faz parte do programa Casa Verde Amarela. Se faz parte do programa Casa Verde Amarela, ó, Casa Verde Amarela, parcelas a partir de tal... E aí você pode colocar, se a renda for interessante, ó, renda de R$ 1.500. Aí você pode. Agora, se a renda for precisar de uma renda muito alta, daí não coloca. Agora, se a renda for um atrativo e for uma dor, aí você coloca. Aí você pode colocar assim. Ó, para o processo de venda pelo SICAC, onde a proposta só poderá ser feita após o envio das documentações e análise de caixa. Crédito associativo. Daí é crédito associativo. E para o processo de venda, onde a proposta... Não entendi muito, Elaine, tua pergunta ali. E para o processo de venda, onde a proposta só poderá ser feita após o envio da documentação. Assim, se a proposta aí que tá. Pense assim, ó. O que eu tô falando aqui hoje eu estou focando mais para médio, alto padrão, produtos standard, mas dá para usar no Casa Verde Amarela ou produtos aí de crédito com crédito associativo. É diferente você vender um produto Casa Verde Amarela, programa Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, do que um produto médio, alto padrão, por exemplo. De um lado, você vai vender crédito, você vai vender parcela. Então, quando você anunciar ou quando você prospectar, é nisso que você tem que... É sempre assim, ó. Pense assim, ó. Qual problema o imóvel que eu estou vendendo resolve? Se você fizer essa pergunta, é mais fácil. Porque, por exemplo, se você está vendendo um empreendimento, programa Casa Verde Amarela, crédito associativo aí, qual que é o problema que a pessoa precisa resolver? Ela quer um teto, ela não quer saber muito de acabamento, ela quer saber se ela quer uma moradia, ela quer resolver o problema de déficit habitacional, ela quer parcela, ela quer saber se a renda dela cabe, se a parcela cabe. Então é isso que você tem que vender, é isso que você tem que anunciar, é isso que você tem que prospectar. Do outro lado, se é um produto médio alto padrão, a pessoa quer resolver outro problema.
Ela quer resolver, por exemplo, um problema de estar mais próximo da escola dos filhos, ela quer resolver um problema que, às vezes, ela tem criança pequena e ela precisa de espaço para essas crianças através de áreas comuns. Então, sempre qual o problema o meu imóvel resolve. E daí, em cima disso, você vai saber o que estudar, e onde achar esse cliente. Beleza? Galera, agora eu preciso ir, de verdade, muito obrigado aí, muito obrigado pela audiência de todos vocês, obrigado pelas perguntas. No dia 25 até o dia 29 de outubro, tá? Entre os dias 25 e 29, eu vou fazer um evento que vai ser online, 100% gratuito, 100% online. Vão ser 3 dias, tá? 3 dias de aula, 25, 27 e 29. Eu vou falar dos erros, dos maiores erros que o corretor comete que não consegue atingir 10 mil, pelo menos, em comissão. Vou falar dos pilares para conseguir atingir e vou falar de uma ferramenta essencial para conseguir atingir. Então, tem a inscrição, vai lá na minha bio, clica lá no link lá e já faz a inscrição, é grátis. Beleza? Obrigado, bom domingo, excelente semana para vocês. Um abraço.